E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta para a nossa aula de propriedades físico-químicas e microbiológicas da água, parte 2. Na parte 1, nós falamos das propriedades físicas da água, tá lembrado? Falamos do calor específico da água, da capacidade térmica, condutividade elétrica, temperatura, sabor e odor, cor e turbidez, teor de sólidos. Enfim, falamos de bastante coisa. Nesse segundo vídeo, então, nós falaremos das propriedades químicas, que são bastante. Então já dá uma respirada aí, desliga o celular, se concentra porque é bastante coisa. E também das propriedades microbiológicas, beleza? Então, bora lá conferir. E aí, galerinha, tudo bem? Professor Fábio com vocês, então, para nós falarmos agora das propriedades químicas e das propriedades microbiológicas da qualidade da água. Então, esse é o conteúdo que nos introduz na matéria de tratamento de água. Afinal, se vamos tratar a água, nós vamos alterar essas propriedades físico-químicas e microbiológicas para torná-la potável ou pelo menos dentro do uso requerido aí para alguma necessidade industrial ou coisa assim. Então vamos começar sem enrolação a falar da primeira propriedade química da água, que por sinal é uma das mais importantes, que é o pH. Ou potencial hidrogênio iônico. O pH, se você já ouviu falar um pouquinho disso, é uma propriedade que indica pra gente se uma substância é um ácido ou é uma base. Mas vamos entrar só mais um pouquinho dentro da química para a gente entender o que isso quer dizer quimicamente falando. Quando temos a dissociação da molécula de água, ela pode se quebrar em dois íons, o chamado íon hidrônio, que é o íon H+, e o íon hidróxido, que é o íon OH-. O íon hidrônio é normalmente chamado de íon H+, mas na verdade ele é um pouquinho além disso. Na verdade, ele possui 3 hidrogênios e 1 oxigênio, tornando-se H3O+. Mas a gente costuma dar uma resumida nisso e chamar de simplesmente H+. Quando esse íon hidrônio está presente na água em maior quantidade, seja porque a água se dissociou ou seja porque alguma substância foi quem introduziu esse íon, nós teremos uma água com característica mais ácida. Ou seja, a presença de íons H+, superando a presença dos íons OH-, faz com que aquele meio seja chamado de um meio ácido. Então nós já sabemos que ele tende a corroer as coisas, ele tende a ter um sabor adstringente, ele dissolve melhor as outras substâncias. E na escala do pH vai representar um valor que vai de 0 até 7. Ou seja, se o pH da água estiver entre 0 e 7, nós consideramos que esta água tem um caráter ácido. Já ao contrário, se nós tivermos a presença de OH-, íon hidróxido, superando a quantidade de H+, seja por dissociação da água, seja porque alguma substância introduziu esse hidróxido lá, nós teremos uma substância de caráter básico. Professor, eu posso falar que é uma substância de caráter alcalino? É melhor não, e já eu te explico por que é melhor você falar que é caráter básico do que caráter alcalino, tá? Aguenta um pouquinho. Portanto, substâncias básicas são aquelas que causam uma certa distringência, uma certa secura na boca, uma enrolada na língua, vamos dizer assim. Bases fortes são tão perigosas quanto ácidos fortes, ok? A base que é menos prejudicial do que um ácido, tá joia? E na escala do pH, se o valor estiver entre 7 e 14, nós consideramos que a água tem um caráter básico, beleza? E para a vida marinha, o ideal é que o pH esteja entre 6 e 9 aproximadamente, nem muito ácido, nem muito básico. A água bruta, ela vai ter o pH mais variado possível. Se essa água tiver origem de subsolos rochosos, ela tende a ter um pH mais básico por causa da dissolução de sais à base de cálcio. Entretanto, se ela receber muita matéria orgânica, ácidos úmicos da decomposição dessa matéria orgânica, o pH dela tende a ser mais ácido, assim como também pode ser interferido pela chuva ácida e outros fatores antrópicos, como por exemplo a descarga de esgotos domésticos, a descarga de efluentes industriais. Ambientalmente falando, pHs mais ácidos tendem a dissolver nutrientes e outras substâncias importantes para a vida marinha, então o valor de pH muito baixo não é interessante por causa disso, né? Então os nutrientes tornam-se indisponíveis para a vida aquática
E o contrário também é verdade, pois um pH muito básico tende a liberar na natureza substâncias que podem ser muito perigosas para os micro-organismos aquáticos, que, se o pH fosse muito ácido, essas substâncias estariam dissolvidas e não fariam tão mal para a vida aquática, mas no pH elevado, elas se tornam disponíveis para esses micro-organismos, podendo causar toxicidade a eles e levando-os à morte. Já nos sistemas de abastecimento de água, se a água tiver um pH muito elevado, isso pode levar à formação mais fácil de incrustações, ou seja, entupimentos na tubulação e dificuldade em levar essa água para os consumidores. O contrário, pHs muito ácidos tendem a corroer muito mais rapidamente a rede de distribuição, então novamente nós teremos problemas de desgaste acelerado dos materiais, rompimento de redes, perda de água para o subsolo. Na água de distribuição, a Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, que substituiu a antiga Portaria 2914, recomenda que o pH da água esteja entre 6,5 e 9,5. Beleza? Abaixo disso ou acima disso, a água estará fora dos padrões de potabilidade. E numa estação de tratamento também, o pH afeta diretamente a tratabilidade da água. Falei bonito, né? Quer dizer o quê? O meu coagulante, que é um dos produtos que a gente utiliza para tratar a água, ele vai ter um melhor ou um pior desempenho dependendo do pH da água. Por isso nós monitoramos este parâmetro desde a chegada na minha ETA até a ida para os consumidores, para que ele esteja sempre dentro do recomendado pela Portaria de Consolidação número 5, anexo 20. O segundo parâmetro de qualidade química da água é a alcalinidade. Por isso que eu falei que não é interessante dizer que pH acima de 7 é um pH alcalino. A alcalinidade por si só já é um parâmetro diferente do pH, embora estejam associados, e eu já vou te explicar por quê. Portanto, alerta de atenção, senhor técnico em meio ambiente. Toda água com pH acima de 7 é considerada uma base, porém a alcalinidade consiste na resistência que o meio vai oferecer em baixar o pH sob a ação de um ácido. Para você que só me entendeu dizendo vamos lá com calma. A alcalinidade me indica quanto que uma água resiste em baixar o valor do pH se eu vou adicionando ácido. Portanto, tem substâncias que são muito alcalinas, ou seja, por mais que eu jogue quantidades de ácido, o pH fica resistindo em baixar, ele não quer diminuir, a gente chama isso de capacidade de tamponamento. Já substâncias menos alcalinas, logo que eu jogar um pouquinho de ácido, o pH vai cair proporcionalmente. Portanto, a alcalinidade é a resistência que o meio oferece em baixar o pH sob ação de um ácido. Beleza? Um exemplo trivial para ver se dá para entender um pouquinho melhor. Suponha que eu tenho uma substância A e uma substância B, ambas com pH 8. A substância A é muito alcalina e a substância B é pouco alcalina. Agora eu peguei a mesma quantidade e o mesmo ácido e joguei a mesma quantidade dentro desses dois frascos. O frasco A, que é muito alcalino, talvez o pH tenha baixado só um tiquinho ou talvez nem tenha baixado, porque ela é muito alcalina. Já o frasco B, o pH de 8 caiu para 4, ou seja, a alcalinidade dele é baixa e ele não conseguiu resistir à ação do ácido. Clareou um pouquinho? Existem 3 formas químicas associadas à alcalinidade na água, que são os íons bicarbonatos, os íons carbonatos e os íons hidróxidos. E eles estão relacionados ao pH da água. Por isso que muita gente confunde a cabeça e fica louco quando a gente começa a misturar essas informações. Em pH acima de 9,4, a alcalinidade é função de íons hidróxidos e íons carbonatos. Quando o pH está entre 8,3 e 9,4, a alcalinidade é causada por íons carbonatos e íons bicarbonatos. Em pH de 4,4 e 8,3, a alcalinidade é causada somente por bicarbonatos. E olha só, estou falando de um pH 4,4, ou seja, um ácido, e ainda assim pode ter alcalinidade.
Por isso, senhoras e senhores, não confundam alcalinidade com pH básico. E para você, senhor técnico em meio ambiente, não saia por aí reproduzindo isso, hein? Uma pessoa leiga, tudo bem, ela pode se confundir, ela tem o direito de confundir, ela pode relacionar essas coisas, mas você não pode mais falar que pH acima de 7 é um pH alcalino. Joia? Por isso que quando nós fizermos a nossa aula de alcalinidade, nossa aula prática, um dos primeiros reagentes que nós adicionamos é a fenolftaleína e conferir se a coloração do meio, se o meio ficou rosa. Se o meio ficou rosa, quer dizer que o pH está acima de 8,3, então eu tenho alcalinidade causada por hidróxidos e carbonatos também. Caso eu pingue a fenolftaleína e o meio não fique rosa, quer dizer que não há alcalinidade causada por carbonatos ou hidróxidos, mas somente por bicarbonatos. No meio aquático, a alcalinidade é importante, pois, dependendo da alcalinidade do rio, ele vai ser mais ou menos resistente a ações antrópicas, ou seja, despejos de esgoto, despejos de lixo e outras coisas que nós fazemos para tentar acabar com o rio de vez. A alcalinidade é um parâmetro que indica pra gente se ele vai resistir ou não a essas ações. E, na portaria de consolidação número 5, anexo 20, não tem nenhum valor de alcalinidade estabelecido. Se a alcalinidade é um parâmetro que indica a resistência da água em baixar o pH, o que você acha que é o parâmetro acidez? Isso mesmo, é a resistência que a água oferece em subir o seu pH sob a ação de uma base. É exatamente o inverso da alcalinidade. Novamente o exemplo, tem uma substância A que tem muita acidez e uma substância B que tem pouca acidez. As duas substâncias têm pH 4 e a mesma quantidade. Agora eu pego uma base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, e jogo a mesma quantidade nesses dois frascos. O frasco A, cujo pH era 4, subiu para 4,1, quase nada. Já a substância B, cujo pH era 4, subiu para 8. Ou seja, a substância A possui maior acidez do que a substância B. Ou seja, a substância A resiste muito mais em elevar o seu pH sob a ação de uma base. A acidez na água é causada principalmente pela presença ou não de gás carbônico. Por isso, a acidez na água também está relacionada com o seu pH. Em pHs acima de 8,2, nós dizemos que a acidez carbônica já não existe, ou seja, não contém mais elementos que consigam causar acidez na água, também chamado de CO2 livre ausente. Já em pHs entre 4,5 e 8,2, nós dizemos que é a chamada acidez carbônica, causada então principalmente pelo gás carbônico presente. A acidez em pHs abaixo de 4,5, nós dizemos que é uma acidez mineral forte, ou seja, ela já não é natural, mas causada por ácidos minerais, provavelmente despejos industriais ou outro tipo de atividade antrópica, mas não é uma coisa normal e natural para se acontecer. Águas com acidez mineral forte tendem a ser desaconselhadas para abastecimento público devido ao gosto desagradável que elas possuem. O nosso quarto parâmetro químico da qualidade da água é a dureza, que não tem nada a ver com uma fase da água, se ela é sólida, líquida ou gasosa. A dureza está relacionada à presença de íons multivalentes na água. Íons multivalentes são esses que podem variar a sua valência entre 0, mais 1, mais 2 e, em alguns casos, até mais 3. Se você ficou um pouco confuso, dá uma olhadinha nessa aula aqui, onde eu explico muito bem explicadinho o que é a dureza. A dureza na água é causada principalmente pela presença de íons cálcio e íons magnésio, mas também pode ser causada em menor quantidade pelos íons ferro, estrôncio, manganês e alumínio. Mas de qualquer forma, a dureza é entendida como um todo e calculada em miligramas por litro de carbonato de cálcio. A gente não costuma ficar associando a dureza exatamente a todos os elementos que a causam, tá? A gente coloca tudo num pacotão chamado de carbonato de cálcio. Na água tratada, de acordo com a portaria de consolidação número 5, anexo 20, a dureza não pode ser maior do que 500 mg por litro de carbonato de cálcio, pois durezas muito elevadas tendem a causar incrustações nos meus tubos e, como consequência, um aumento da perda de carga, entupimentos, rompimentos e diversos outros problemas relacionados à hidráulica da distribuição de água.
Outro problema da dureza é que ela tende a se dissociar da água em equipamentos de alta temperatura, ou seja, caldeiras, chuveiros e outras coisas assim. Ela sai da forma dissolvida para a forma sólida, começa a se acumular, formar pedrinhas, pedronas, o que pode causar entupimentos e explosões se for, por exemplo, uma caldeira que trabalha com alta temperatura e pressão. Então é perigoso. Outro problema da dureza é a precipitação de sabões, quer dizer o quê? Quando a água tem uma elevada dureza, ela não deixa com que os surfactantes e outros produtos químicos causem espuma. Pode parecer uma coisa meio boba, né? Mas se você estiver tomando banho e por acaso seu shampoo não estiver fazendo espuma, o que você tende a fazer? Jogar mais shampoo e usar mais shampoo para fazer mais espuma, pois nossa mente está relacionando limpeza com espuma. Isso é normal, tá? Ou seja, águas muito duras vão fazer com que a gente consuma mais produtos químicos além do necessário para obter o mesmo grau de limpeza. A dureza da água vai depender da sua origem, geralmente, né? Se ela veio de um solo mais rochoso, de um solo mais argiloso. E a dureza pode ser classificada de várias formas, dependendo do tipo de estudo que está sendo aplicado, como, por exemplo, em função da concentração da dureza. Ela vai ser considerada mole ou branda se a concentração em carbonato de cálcio for de até 50 mg por litro. Se a concentração estiver entre 50 e 150, dureza moderada. Entre 150 e 300, dura. E maior do que 300 mg por litro de carbonato de cálcio, ela é considerada uma água muito dura. Nós também podemos classificar a dureza em função dos íons que a estão causando. Ela pode ser classificada em dureza temporária ou dureza a carbonatos e dureza permanente ou dureza a não carbonatos. A dureza temporária ou a dureza a carbonatos, ela é a principal causadora de incrustações nas redes de água e também da não formação de sabões. Ela é causada principalmente pelos íons cálcio e magnésio e os seus bicarbonatos, e ela é chamada de temporária pois o aquecimento da água tende a fazer com que ela saia desse sistema, saia dessa amostra, né? Diminuindo esse valor ou fazendo com que ele desapareça. Já a dureza permanente ou a dureza de não sulfatos é causada principalmente pelos sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio e magnésio. Ela também tende a resistir à ação de sabões, porém não causa incrustações nas redes. E ela é chamada de permanente, pois a fervura da água não a elimina, ela continua presente permanentemente no meu sistema, na minha amostra. E também nós podemos classificar em dureza cálcica ou dureza não cálcica, pois o cálcio costuma ser o elemento mais importante nessa escala da dureza. Então eu costumo quantificar somente ele e determino que todo o restante é causado pelos outros íons. A soma de todos os íons que compõem a dureza, nós colocamos num pacotão chamado de dureza total. E aí depois vem as classificações e subclassificações. Nosso quinto parâmetro químico da qualidade da água são os cloretos, o íon cloro. Cloretos constituem no íon cloro, ou seja, no ânion do cloro que ganhou um elétron. Os cloretos são originados da dissolução de rochas, mas principalmente pela intrusão da água salgada, da água do mar, na água doce. Mas ele é um grande indicador de poluição ambiental, pois diversas atividades humanas utilizam o cloreto nas suas mais variadas formas e o lançam na água depois, na forma de efluentes. E como consequência, a presença de cloretos em água doce tende a ser um sinalizador de poluição antrópica naquele local. Eu falei poluição antrópica, mas existe alguma poluição que não seja antrópica? Acho que não, né? Então a presença de cloretos é um indicador de poluição naquele local. E atenção para o nosso sexto parâmetro químico da qualidade da água, que é a série nitrogenada, ou a gente fala mesmo o nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente indispensável para o crescimento microbiológico, ou seja, o excesso de nitrogênio na água vai causar um fenômeno chamado eutrofização, que diminui a quantidade de outros nutrientes disponíveis na água, diminui a quantidade de oxigênio, causa cor, turbidez, gosto e uma série de outros problemas ambientais.
O nitrogênio vai chegar na água através de despejos de esgoto industriais e domésticos e também pelo carreamento pela água da chuva de adubos, fertilizantes e outras coisas utilizadas para as plantas no solo. O excesso que não for absorvido por essas plantas vai ser varrido pela água da chuva para o corpo aquático. E aí começam os problemas ambientais. O nitrogênio estará disponível na água de 5 formas. Primeiro, nitrogênio atmosférico ou molecular, o chamado N2. Esse nitrogênio, ele praticamente está o tempo todo saindo e entrando da água, sem participar muito de reações químicas ou biológicas. A segunda forma é o chamado nitrogênio orgânico, ou seja, o nitrogênio associado com moléculas de carbono. Nesse caso nós temos as aminas, os peptídeos, as purinas, os aminoácidos, além de organismos como bactérias, plâncton, fitoplâncton, entre outros. A terceira forma de nitrogênio é chamada de nitrogênio amoniacal, e ela costuma estar relacionada com despejos de esgotos de alta concentração de matéria orgânica. Ela também está relacionada com a presença de sistemas em anaerobiose, ou seja, onde falta oxigênio. A nossa quarta forma de nitrogênio é o chamado nitrato, que, junto com o íon amônio, constituem as formas mais importantes do nitrogênio disponível na água, pois é eles que serão consumidos preferencialmente pelos organismos primários. Na falta de íon nitrato ou amônio, é que os organismos recorrem ao chamado nitrogênio orgânico para se alimentar, mas a preferência é por essas duas formas. E por último, nós temos os nitritos, que é a forma mais instável e intermediária de todo esse processo do ciclo de nitrogênio. Nosso sétimo parâmetro de qualidade da água é o fósforo. Não perca a conta. O fósforo também pode ser encontrado na forma de fósforo orgânico, ou seja, associado com átomos de carbono, e na forma inorgânica, associada com minerais e outros sais. O fósforo na água, assim como o nitrogênio, também vai funcionar como um nutriente para o desenvolvimento aquático, ou seja, a presença de fósforo em excesso vai causar também o fenômeno da eutrofização e aquela série de problemas ambientais que nós falamos agora há pouco. O sólido presente na água pode vir de origem natural, ou seja, pela dissolução de rochas contendo fosfato, como também pode ter origem antrópica, principalmente pelo lançamento de sabões, detergentes e outras substâncias que têm o fósforo em sua composição. O oitavo parâmetro de qualidade da água é o flúor, que na natureza é encontrado sempre na forma de fluoreto, porque ele é altamente reativo. O flúor é naturalmente encontrado no solo e na água, mas também pode ter origem antropogênica. Como ele é altamente reativo, ele é facilmente assimilável pelos organismos. Na água de abastecimento, o flúor tem que ser controlado, pois o excesso dele pode causar manchas brancas no esmalte dos dentes e ela não sai por nada. Ah, professor, então posso usar o flúor para clarear o dente? Não, acabei de falar que são manchas brancas e não o clareamento dos seus dentes. O nono parâmetro de qualidade química, na verdade são dois que nós vamos colocar em um parâmetro só, que é o ferro e manganês. O ferro e manganês na água não necessariamente vai causar algum tipo de problema ambiental, mas na água de abastecimento ele é prejudicial uma vez que ele costuma causar cor na água, odor na água, gosto na água e principalmente mancha as roupas, né? Então a dona de casa, o dono de casa, porque afinal nós estamos no século XXI. Inclusive aqui em casa quem mais lava roupas sou eu, tá? Vai causar o amarelamento do tecido e, como consequência, um desgaste acelerado dele e não vai ser interessante para a gente de forma alguma. Nosso décimo parâmetro químico da qualidade da água é o oxigênio dissolvido, tá? O oxigênio dissolvido tem que estar presente no máximo possível, pois isso representa a qualidade da água, qualidade de vida para os organismos aquáticos. Quanto menor a concentração de oxigênio, mais difícil se torna a respiração aquática, então os organismos começam a morrer sufocados. Se tivermos uma condição onde não há presença de oxigênio, nós não temos mais um ambiente aeróbio, temos um ambiente anaeróbio, então acontece a proliferação de micro-organismos que causam mau cheiro, pois eles vêm do processo de decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Portanto, a quantidade de oxigênio na água depende da temperatura dela, mas também da pressão do gás oxigênio, ok? Então nós não costumamos apresentar a concentração de oxigênio somente em miligramas por litro. É comum a gente apresentar isso em porcentagem de saturação. Em função da temperatura e pressão, qual é a quantidade de oxigênio que essa água poderia conter, numa escala de 0 a 100%?
Então a gente apresenta, está em 90%, 95%, 99%, 0%, ok? Então é mais comum a gente encontrar parâmetros em porcentagem de saturação, embora miligramas por litro também seja plenamente aceito. E várias coisas podem diminuir o oxigênio na água, principalmente o nosso 11º parâmetro, que é a matéria orgânica. A matéria orgânica vai acontecer naturalmente na água, através de folhas, galhos, bichos que morrem, arraste do solo. Porém, o mais comum nos rios que faz com que o nível de oxigênio acabe é o lançamento de esgotos domésticos e industriais. A matéria orgânica é o alimento dos micro-organismos aquáticos. Mas, assim como nós seres humanos comemos e respiramos, os micro-organismos aquáticos também, mas eles não usam o oxigênio atmosférico, eles usam o oxigênio aquático. Então eles comem a matéria orgânica que nós lançamos lá. E nesse caso eu estou falando principalmente de cocô, xixi, sangue, tecido animal, tecido vegetal, resto de alimento, lixo e outras coisas. Então os organismos comem essa matéria orgânica e usam o oxigênio dissolvido na água, e ele começa a cair, até chegar a um ponto onde não há mais vida aeróbia que aguente essa condição. Micro-organismos anaeróbios entram em cena e o cheirinho fica muito evidente. Eu lembro quando eu era mais jovem, lá em 97, 98, que a minha escola fazia excursão pro Play Center. Então a gente saía aqui de Campinas, né? Pegava via Anhanguera. O motorista pode correr, que a 5ª série não tem medo de morrer. Aí a gente dava uma acalmada e aí começava aquele cheirinho. E a gente sabia que estava chegando em São Paulo. Porque começava aquele cheirinho delicioso da Marginal Pinheiros, né? Aquele cheirinho de ovo podre com meia velha. E saudades do Play Center, da 5ª série, ó. Cada história. Bom, a matéria orgânica vai ser medida em DBO ou DQO, que são medidas indiretas. A grosso modo, a gente vai ver muito melhor isso aí em tratamento de efluentes, mas DBO é a quantidade de oxigênio que vai ser consumida para degradar a matéria orgânica por vias biológicas, ou seja, a DBO mostra para mim a quantidade de matéria orgânica que é biodegradável. Já a DQO mostra a quantidade de matéria orgânica presente, seja ela biodegradável ou não. Então, dependendo da situação, é melhor usar a DBO ou a DQO no ensaio laboratorial. Se eu quero ver como uma ET se comporta, uma ET usa micro-organismos para decompor matéria orgânica. A DBO tem mais sentido, mas se eu trabalho com efluentes industriais que contêm algum tipo de substância que vai matar bactérias, não tem sentido eu fazer uma análise de DBO. Então eu faço uma análise de DQO e vejo a quantidade de matéria orgânica que existe, seja ela biodegradável ou não. Se eu quiser saber a quantidade de matéria orgânica por vias diretas, eu uso uma outra análise chamada de carbono orgânico total, COT, beleza? Mas a matéria orgânica é um dos principais indicadores de poluição aquática, pois está relacionado diretamente com as atividades humanas. Afinal, todos nós usamos o banheiro. E nosso 12º, eu perdi a conta agora. E nosso 12º parâmetro químico da qualidade da água são os micropoluentes. E nessa categoria enquadram-se produtos químicos que causam doenças nos seres humanos, metais pesados, agrotóxicos, remédios e uma série de outros micropoluentes que, dependendo da concentração, podem causar diversos tipos de problemas de saúde nos seres humanos. Os micropoluentes envolvem uma quantidade quase infinita de substâncias que são prejudiciais para os seres humanos, e aqui eu faço uma ressalvazinha para um deles que está bem na moda, chamado de glifosato, que aqui no Brasil é permitido um limite de 5.000 vezes mais glifosato na água potável do que na União Europeia. E aí vem aquela questão, né? Se o cara não usar glifosato, ele não produz. Precisa ter um teor maior de glifosato, porque somos um país rural, dependemos do glifosato para produzir. Há controvérsias, né? Assim, a gente encerra as características químicas da qualidade da água e passamos rapidamente para as qualidades microbiológicas. Sem perder tempo, vamos lá. Os micro-organismos são importantíssimos indicadores da qualidade da água. Eles vão dizer pra gente qual é a saúde de um corpo aquático, eles vão dizer pra gente se há contaminação fecal, eles vão dizer pra gente se há contaminação por outros poluentes que podem ter matado os outros organismos.
Aqui eu vou destacar os dois principais indicadores da qualidade da água e o primeiro deles é o plâncton. A família Plankton sempre foi posta de lado e sempre foi pisoteada. Espera aí, é isso? Agindo sozinhos somos impotentes, mas unidos a família Plankton poderia causar uma verdadeira dor de barriga. Muito importante, pois ele é o principal produtor de oxigênio atmosférico. Ou seja, o oxigênio que a gente respira neste momento vem em maior quantidade da água produzido através do plâncton. Mas professor, eu aprendi na escola que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas pulmão consome oxigênio e não produz. Se a Amazônia é produtora de oxigênio, ela ser chamada de pulmão, talvez tenha um pequeno errinho conceitual aí, embora ela produza, mas também consuma o oxigênio que ela mesma produz. Claro que existem milhões de motivos pelos quais a Amazônia é extremamente importante, mas falar que ela produz oxigênio pra gente e que ela é o pulmão do mundo, não concordo tanto assim. E também porque o plâncton é um dos principais decompositores de matéria orgânica que nós lançamos no rio sem parar. Ou seja, ele é um organismo que ajuda a gente a manter a qualidade do rio. Claro que ele tem seus limites, então por mais que a gente jogue matéria orgânica, chega uma hora que aquilo não vai mais dar conta, ok? Então, a importância dele vai muito além de somente produzir oxigênio. E o segundo micro-organismo que eu posso citar são os coliformes. Coliformes são indicadores da qualidade da água, pois qualquer organismo de sangue quente tem coliformes no seu estômago. Os coliformes vivem em simbiose com a gente. A gente fornece para eles abrigo, calor, alimento e eles fornecem para a gente gases. Bom, de qualquer forma, a presença de coliformes na água estará associada à presença de fezes de animais de sangue quente. Entretanto, a presença desses coliformes pode ter junto os seus colegas, que são vírus, bactérias, eumintos e outros organismos que sim podem causar doenças nos seres humanos. Os coliformes em si não necessariamente causam doenças nos seres humanos, afinal, nós temos dentro de nós. Algumas espécies, claro, vão causar doenças na gente, mas muitas delas vivem dentro de nós. E se tiver coliformes termotolerantes, quer dizer que este coliforme veio do toba de algum ser humano, e se veio do toba de algum ser humano, pode ser que tenha alguma outra doença de veiculação hídrica junto. A gente prefere estudar os coliformes, pois nós lançamos diariamente cerca de 6 bilhões de coliformes na água, cada um. A minha digníssima deve mandar 12 bilhões a cada 2 dias. O coliforme sobrevive muito bem fora do trato intestinal humano, diferente de outros micro-organismos e de outros parasitas. O coliforme ele é facilmente identificável por métodos simples e tradicionais, enquanto outros micro-organismos requerem análises mais específicas, demoradas e caras. Logo, ele é um indicador da qualidade da água. Se o coliforme for termotolerante, veio de material fecal humano, portanto, pode ter alguma outra coisa prejudicial para nós ali dentro. Então é isso, galerinha. Espero que esta aula tenha sido elucidativa e esclarecedora e que não tenha te deixado mais confuso do que quando a gente começou lá atrás. Obrigado por assistir a parte 2. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui no comentário. Vou pedir para você deixar aquele joinha para nos incentivar a fazer cada vez mais conteúdos. E precisando, estamos aqui. E você já fez a sua parte hoje? Um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.